Pessoal, dá um joinha aí no meu vídeo. Deus abençoe vocês, meus irmãos e amigos. Colabora aí comigo aí no vídeo aí, tá bom? Mais uma noite. Mais um dia de trabalho, indo para casa. Que Deus me leve em paz. Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Gostaria de agradecer a você por estar acompanhando esse programa. É um evento muito importante. Não que eu seja importante, mas porque estamos estudando o livro mais importante do mundo. Esse detalhe faz desse estudo o mais importante do mundo. O estudo da Palavra de Deus. Você se lembra quando dissemos na última vez que a Bíblia tem 4 propósitos? Apresentar a Jesus Cristo, apresentar a história de Jesus Cristo, que o incrédulo possa acreditar e que o crente seja perfeito. Hoje eu gostaria de falar um pouco da história da Bíblia. Ficarei feliz se você conseguir responder a essas perguntas. Quem escreveu os livros da Bíblia? Quando eles foram escritos? Em que língua eles foram escritos? Nós temos algum dos manuscritos originais? Quem conservou esses livros? Quem traduziu esses livros para a nossa língua? Quem fez a seleção desses livros e os colocou nessa coleção de pequenos livros sagrados? Quem autorizou o homem a fazer essa seleção? Quando essa seleção foi feita? Quem juntou os livros e os organizou na Bíblia como ela é hoje? Há uma variedade de perguntas como essas que as pessoas fazem sobre a Bíblia, e se você disser a eles que você pesquisou a Bíblia e que você é um estudioso aplicado da Bíblia, eu acho que eles vão esperar algumas respostas de você exatamente sobre essas perguntas. Para responder a algumas dessas perguntas, gostaria de considerar primeiramente a autoria da Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Já disse antes que foi Deus quem escreveu esse livro. De certa forma, nós já respondemos a essa pergunta usando a palavra inspiração. Através do milagre da inspiração, Deus usou o homem para escrever esse livro. Portanto, foi realmente Deus quem escreveu esse livro. Existem 2 expressões que precisamos compreender quando nos referimos a Deus escrevendo esses livros. O primeiro é revelação. Ele revela a verdade através da natureza ou até pessoalmente através do Espírito Santo. Deus usa vários meios para nos revelar a verdade. A inspiração se refere ao que os teólogos chamam de revelação especial. A Bíblia é a revelação especial de Deus. Ela tem um começo e um fim. Por cerca de 1600 anos, Deus inspirou o homem a escrever esses livros. Por volta do ano 90, quando João escreveu o Apocalipse e determinou um período para aquela revelação, ele disse que se alguém tentasse mudar alguma coisa do livro, Deus faria com que sofresse as mesmas pragas do livro. E João avisou que nada deveria ser cortado do livro. Quando aquela revelação especial acabou, a inspiração acabou. Foi um milagre. Por isso o nome revelação especial. Sabe, às vezes isso levanta uma dúvida. Será que Deus ainda revela alguma coisa pessoalmente? Deus fala comigo pessoalmente? É claro que sim. Aí você pergunta, qual é então a mais importante? A revelação pessoal ou a revelação especial? Eu acredito em revelação pessoal, assim como acredito na revelação especial. E entendo que a revelação especial
tem maior autoridade do que a revelação pessoal. Se alguém vem até mim e diz: olha, eu vou deixar a minha esposa. Se Moisés a conhecesse, faria um novo mandamento. Ela é impossível. Eu vou me separar dela. Se eu disser a ele: me responde uma coisa, ela tem sido infiel, ele vai dizer: não, eu só vou deixá-la porque não gosto mais dela. Eu não quero mais estar casado. E se ele me disser: Deus me disse para deixá-la, aí eu apelo para a minha autoridade e digo: Deus não lhe disse isso, porque a revelação especial de Deus não permite que você faça isso. Ele diz: não a deixe. Os teólogos chamam isso de insolubilidade do casamento. Isso significa que você está preso, você não pode sair dessa. Isso é o que a revelação especial prega, e a revelação pessoal não pode contradizer a revelação especial. Eu acredito bastante na revelação pessoal, mas nós precisamos ter algumas precauções que eu não posso deixar de mencionar. Seja muito cuidadoso quando disser as palavras: Deus me disse. Muitas vezes, quando dizemos Deus me disse, ele realmente não disse foi nada. Estamos apenas endeusando o nosso próprio gosto ou opinião pessoal. Estamos tomando a última palavra. Lembro que há alguns anos, quando estávamos construindo uma igreja, nós estávamos desenvolvendo um excelente trabalho, até chegar a hora de escolher as cores. Neste ponto as pessoas costumam discordar. Nós tentamos decidir que cor deveria ser usada para pintar a igreja. Todo mundo tinha a sua própria ideia sobre a melhor cor. Certa noite, uma senhora que era decoradora veio até mim com um pedaço de carpete. Ela não só disse que achava que aquela cor ficaria bem no santuário, mas que Deus havia dito isso para ela. Francamente, eu não acredito que Deus tenha dito isso a ela. Apenas acho que ela estava endeusando uma coisa que ela queria muito. Temos que ter bastante cuidado com essas palavras. Deus me disse. A importância de se considerar essa palavra revelação e a palavra inspiração é esta. Hoje, acredito que o mundo está colocando muita ênfase em palavras como racionalismo, razão, lógica e humanismo. Quando você se torna cristão, não quer dizer que você se torne irracional, ilógico ou desumano. A diferença entre o crente que realmente acredita nas Escrituras, que realmente acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e as pessoas que colocam ênfase na razão e na lógica, no racionalismo e no humanismo, é simplesmente que, às vezes, essas pessoas substituem a revelação por razão e lógica. Também tenho de dizer que o homem escreveu esses livros. Vários homens escreveram esses livros. Estes homens eram reis, pescadores, pastores, generais, líderes políticos. Um era médico, outro era coletor de impostos. Eles eram homens de todo tipo. Se você estudar a história de como esses homens juntaram os livros da Bíblia, você terá que concordar com o poeta Dryden, que fez a seguinte pergunta: de que lugar, senão do céu, poderiam homens sem habilidades artísticas, nascidos em épocas diferentes, vindos de vários lugares, tecer tais verdades concordadas? Ou como e por qual motivo todos conspirariam para nos trapacear com mentiras, não perguntadas suas dores, desconsiderados os seus conselhos, acabando com seus ganhos e martirizando suas recompensas? Acho que essa é uma pergunta maravilhosa. Se considerarmos que o fato de que homens escreveram esses livros, você precisa fazer uma pequena pesquisa e tomar alguns fatos e informações sobre como esse milagre aconteceu. Isso requer que você saiba a resposta para algumas perguntas, como já sugerimos. Por exemplo, a seleção dos livros. Se você pesquisar, vai descobrir que os livros do Velho Testamento foram todos selecionados por homens como Esdras, que eram chamados de escribas. Por volta do ano 100, Anno Domini, em um conselho chamado Conselho de Jamnia, isso foi tudo arrumado. Muita gente pergunta sobre os apócrifos. Os apócrifos foram selecionados em 1546, durante os anos da Reforma, e foram colocados no cânon das Escrituras pela Igreja Católica Romana, na época. Quando a seleção original foi feita, esses livros não foram escolhidos. Outra coisa em que vale a pena pensar quando consideramos a história da Bíblia é a linguagem na qual a Bíblia foi escrita. Todos sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico e que o Novo Testamento foi escrito em grego. Se você vai ser um ministro, deve saber um pouco de hebraico e grego, porque
esses livros não foram escritos em português. Por isso você deve estudar essas línguas originais. Outra ideia sobre a história da Bíblia, no sentido da sua autoria humana, é a preservação. Agora pense em quanto tempo faz que esses livros foram escritos. Esses livros precisavam ser copiados e tinham de ser preservados. Obviamente não temos nenhum dos manuscritos originais, já que o papel não dura tanto tempo, mas temos excelentes cópias. Para termos a Bíblia em português, ela teve de ser traduzida. Essa tradução tem muita história. Eu acho que seria muito útil conhecer essa história, talvez através de uma enciclopédia, e ver como a Bíblia foi traduzida para a linguagem de hoje. Eu tenho um grande amigo que trabalhava na Casa Branca no tempo do presidente Nixon. Ele fez esse curso. Ele fez o curso todo usando fitas cassetes. Ele tinha as fitas e as apostilas. Enquanto ele estava estudando a Bíblia comigo, ele frequentava uma grande igreja onde ouvia as pregações. Esse homem fez uma observação muito importante. Como ele ouvia as escrituras em fita cassete semana após semana e lia as escrituras pela primeira vez na sua vida, ao ouvir o que o seu pastor falava, ele disse: as pessoas da igreja que conhecem a Bíblia não acreditam nela. E as pessoas que acreditam na Bíblia parece que não conhecem a Bíblia. Ele chegou à seguinte conclusão: eu acredito na Bíblia e vou aprender algo dela. Ele foi para o seminário e completou 1 ano de estudos e agora ele acredita na Bíblia e conhece a Bíblia. Eu acho que ele fez uma boa observação. Um outro ponto muito importante quando consideramos a história da Bíblia é essa questão de inspiração. Como você sabe que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Jesus nos disse que só existe um jeito. Ele disse: se qualquer homem o desejar, ele saberá. Não se prova que a Bíblia é a palavra de Deus estudando línguas semíticas ou indo para um seminário. Jesus sempre colocava dessa forma. Quando ele encontrou os apóstolos, ele se virou para eles. Viu que eles o estavam seguindo e disse: o que vocês querem? Eles disseram: onde você mora, Rabi? E Jesus respondeu: venham e vejam. Está escrito que eles vieram e viram onde ele morava e habitaram com ele. Todos nós sabemos o resto. Está escrito: eles morreram por ele, devido ao que viram quando firmaram o compromisso de ir e ver. Foi dessa forma que Jesus provou que a sua palavra era a palavra de Deus. Ele disse: venham e vejam. O intelectual sempre diz: quando eu souber, então eu farei. Quando você chegar até mim intelectualmente, então eu o seguirei voluntariamente. Alcance a minha mente para que eu possa ter vontade de segui-lo. Jesus sempre diz: não, pelo contrário. Tenha vontade de me seguir agora, que eu vou lhe convencer depois. Se você fizer isso, Jesus disse, então você saberá. As pessoas vêm repetindo por anos: ver para crer. Mas Jesus e as Escrituras consistentemente nos dizem não, crer para ver. Davi disse: eu teria desmaiado se não tivesse acreditado em ver a bondade de Deus na terra dos vivos. É assim que você pode provar que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Você deve se comprometer a ir e ver. E quando você vier e ver, você fará o compromisso de fazer a vontade de Deus que está revelada nas Escrituras. Fazendo a vontade de Deus como está revelada na palavra de Deus, você será seguido pelo conhecimento ou por uma completa convicção de que essa, de fato, é a palavra de Deus. Novamente, exatamente como Jesus compartilhou alguns fatos sobre as Escrituras que abriram a palavra de Deus aos apóstolos, eu espero que essas lições compartilhadas aqui tenham servido para não só abrir as Escrituras para você, mas para fazê-lo entender melhor a palavra de Deus, que vai transformar a sua vida. Esse é todo o tempo que nós temos hoje, e esse tempo é muito precioso. Eu estou realmente ansioso para o nosso próximo encontro e espero que você também esteja. Portanto, lhe espero. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.
nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. No estudo de hoje, inicialmente eu gostaria de dizer algumas coisas sobre a Bíblia, que eu sei vão abrir seu entendimento sobre este livro, o livro mais importante do mundo. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra, onde estudaremos a Bíblia por completo, livro por livro. Estamos apenas começando, por isso, fique conosco todos os dias nesse mesmo horário e convide outras pessoas para participar conosco deste importante estudo da Palavra de Deus. Antes de qualquer coisa, gostaria de dizer algo sobre como estudar a Bíblia. Há 3 passos que devemos tomar para que possamos estudar corretamente a Bíblia. Primeiro, a observação, depois a interpretação e a aplicação. Observação traz a pergunta: o que está escrito? Significa que quando se abre um livro da Bíblia, quando se toma um capítulo da Bíblia, quando se lê um verso da Bíblia, você quer fazer essa pergunta: o que está escrito? A segunda questão que você levanta vem com o título de interpretação. A palavra interpretação traz a seguinte pergunta: mas o que isso significa? A terceira questão na qual você tem de se autoeducar ao ler as Escrituras vem com o título de aplicação e traz a seguinte pergunta: o que isso significa para mim, para a minha vida? É muito simples. Observação: o que está escrito? Eu me lembro de um homem em um estudo bíblico que fiz há alguns anos. Ele acompanhava atentamente a leitura de cada passagem das Escrituras. Mas quando eu dizia para o grupo: agora, o que isso significa? Aquele senhor então olhava para mim, para o verso, e depois olhava para mim outra vez e dizia: olha, eu acho que isso significa exatamente o que esse verso quer dizer, rapaz. Ele estava certo o tempo todo, porque qualquer verso das Escrituras, qualquer livro, qualquer capítulo sempre significa exatamente o que está escrito. É claro que a pergunta verdadeira é: o que está realmente escrito? De certa forma, essa é a pergunta mais importante das 3. O que está realmente escrito? Uma vez encontrada a resposta para essa pergunta, não é difícil imaginar o que ela significa, a não ser que você não queira saber. É claro que a pergunta que mais nos interessa no nosso estudo da Bíblia é a terceira: o que essa mensagem significa para mim, para a minha vida? Quando você chegar na seção chamada aplicação, será preciso fazer algumas perguntas. Por exemplo, existe algum exemplo a ser seguido? Existe algum aviso para prestar atenção? Foi dado algum mandamento para que seja obedecido? Há algum pecado a ser abandonado? Alguma nova verdade sobre Deus ou sobre Jesus Cristo? Existe alguma pergunta que eu não saiba responder? Bom, essas perguntas vão ajudá-lo a tirar melhor proveito das Escrituras. Gostaria de compartilhar agora o que podemos chamar de regras para estudar a Bíblia. Existem regras e linhas de direção para tudo, não é mesmo? Não é diferente com o estudo da Bíblia. No seminário, eles usam com frequência uma palavra complicada. Eles a chamam de hermenêutica. Mas nós não vamos chamar assim. Vamos dizer que veremos aqui algumas regrinhas a serem usadas no estudo da Bíblia. Aqui está uma. Quando você ler uma passagem das Escrituras, lembre-se, existe uma interpretação, mas pode haver centenas de aplicações. Isso é verdade. Centenas de aplicações. Aplicação é diferente de interpretação. Existe apenas uma interpretação e você precisa ser humilde nesse momento, especialmente se alguém não concordar com a sua interpretação. Quanto à aplicação, existem milhares de maneiras com que o Espírito Santo pode aplicar as Escrituras na sua vida. Já que a Bíblia é um livro sobre Jesus Cristo, você deve sempre manter o foco nele quando estiver lendo as Escrituras. Quando você estiver estudando o Velho Testamento, lembre-se de que você está à procura de exemplos e admoestações. Há uma razão para o fato de que os primeiros 17 livros do Velho Testamento sejam sobre a história. Há muito de história nos livros da lei e nos livros proféticos.
quero dizer é o seguinte: em Gálatas capítulo 4, versículo 22 a 24, o apóstolo Paulo diz: Abraão teve 2 filhos. Essas coisas são alegóricas. Ninguém tem dúvidas de que aquele fato é histórico. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Ismael tornou-se o pai dos árabes e Isaque o pai dos judeus. Há árabes e judeus na Terra Santa nos dias de hoje. Isto é história. O apóstolo Paulo diz: Abraão teve 2 filhos. Isso também é uma alegoria. Eu acredito que ele mostra por precedentes e por princípios que na Bíblia uma história com E pode ser história com H. E sem tirar nada da historicidade daquela história, a história também pode ter um significado alegórico. Quando o apóstolo Paulo diz que todas essas coisas aconteceram como exemplos, ele usa uma palavra no grego traduzida como exemplos. É uma palavra como a palavra modelo. O que ele realmente está dizendo é que todas aquelas coisas que aconteceram eram modelos, que são como lições ou alegorias. Então, quando você ler a literatura histórica do Velho Testamento, continuando esse estudo histórico, procure por essas alegorias, ou esses modelos, ou esses exemplos e admoestações. Encontramos muitos versículos que são difíceis de entender, mas existem muitos outros de fácil compreensão. Sempre procure interpretar os versículos obscuros à luz dos versículos que são mais claros. Como pastor, uma vez eu compartilhei alguns versículos com uma mulher que estava passando por um certo problema. Ela me disse: Pastor, não me confunda com as escrituras, eu já estou decidida. Sabe, algumas pessoas querem ler as escrituras desse jeito. Suas opiniões já estão formadas. É muito difícil para Deus mostrar a alguém assim o que as escrituras querem dizer e o que ele pretende fazer se sua mente já estiver fechada numa opinião. Outro importante princípio sobre as escrituras, especialmente se você ensina sobre as escrituras, é o seguinte: uma vez que você tiver aprendido o significado dos versículos, pergunte a você mesmo se é de sua vontade obedecer às escrituras antes de ensinar para outra pessoa. E aqui vai mais uma. Lembre-se sempre que Deus nos fala através da sua palavra. Por isso, aproxime-se da palavra de Deus com muito cuidado, pedindo a Deus que revele a palavra pessoal a você através do Espírito Santo. Uma boa oração para se fazer nesses momentos é: Deus, abra os meus olhos para que eu possa ver a verdade que tu tens para mim nesse instante, hoje mesmo. Essa é uma boa maneira de se aproximar das Escrituras. Seria bom também que você admitisse que existem algumas passagens que você não entende, como esse versículo em 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Eu recentemente dei uma olhada em um comentário de Martin Luther King sobre isso. Ele disse o seguinte: ninguém sabe o que esse versículo quer dizer. Eu acho que esse comentário é bastante animador. Eu fico feliz de saber que alguém foi honesto o suficiente para dizer que ninguém sabe o que o versículo quer dizer. Acho que há vários versículos como esse na Bíblia, mas não se sinta desiludido se encontrar um deles. Nem se preocupe tanto com esses detalhes na Escritura que não são básicos ou tão importantes quanto as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Há um versículo muito fácil de ser lembrado em Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre. Alguém disse a Mark Twain, o famoso escritor: eu não gosto da Bíblia porque ela está cheia de versículos que eu não consigo entender. Mark respondeu: os versículos da Bíblia que me perturbam não são os que eu não consigo entender. Os versículos que me preocupam são aqueles que eu consigo entender. Há coisas secretas que pertencem a Deus. Ele não compartilha com ninguém. Mas há certas coisas que Ele quer que façamos. E Ele deixa isso muito claro. Portanto, não se preocupe demais com essas coisas obscuras, essas coisas secretas que Deus não revela a ninguém. Nunca esqueça que não há versículo na Bíblia que possa ser interpretado de forma pessoal ou isolado do resto da Escritura. Isso é o que Pedro quer dizer em 2 Pedro 1:20, quando ele diz: nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. O melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. Você pode adquirir todos os comentários e ferramentas que eu recomendei, mas nunca esqueça, especialmente quando estiver lendo o Velho Testamento, nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação.
Se o Novo Testamento comentar o Velho Testamento, lembre-se que o melhor comentário sobre a Bíblia, quem faz, é a própria Bíblia. Pegue sua Bíblia e procure pela verdade, pela vida, e não apenas para ampliar os seus conhecimentos. Portanto, quando você estudar as Escrituras, não haja como um mero estudioso da Bíblia. Faça como Jesus disse: venha com vontade, e ao fazer aquilo que as Escrituras disserem, você chegará ao conhecimento que é a palavra de Deus. É a aplicação das Escrituras, a obediência às Escrituras que farão da Bíblia um poder, um verdadeiro poder na sua vida. Aqui está mais um grande princípio que me ajudou muito na leitura, especialmente do Velho Testamento. Quando você for ler a Bíblia, procure pela verdade. Verdade a ser vivida, sem ficar preocupado com a forma literária na qual a verdade é apresentada. O que eu quero dizer é, quando você menciona o livro de Jonas, imediatamente surge uma discussão sobre se uma baleia pode ou não engolir pessoas, como se essa fosse toda a mensagem do livro de Jonas. É claro que a verdadeira discussão sobre o livro de Jonas não pode ser histórica. Alguns sempre dirão: isso não pode ser verdade. Isso deve ser mais um daqueles contos e fadas ou alguma coisa parecida. Não dá para acreditar que isso aconteceu literalmente. Bom, francamente, o livro de Jonas tem uma grande verdade a nos ensinar. Ao abordar o livro de Jonas, eu sou bastante incisivo sobre a verdade que Deus nos ensina nesse livro. É a verdade sobre preconceitos. Na realidade, Jonas é a história de um profeta que odiava os ninivitas porque eles eram seus inimigos. Deus mostrou a Jonas que o amor de Deus se estende aos inimigos, no caso, os ninivitas. Essa é a mensagem de Jonas: superar seus preconceitos para que Deus possa agir através de você. Isso não tem nada a ver com baleias engolindo pessoas. Quando você for ler o livro de Jonas ou a história de Adão e Eva ou qualquer outra história do Velho Testamento, leia as histórias e faça a seguinte indagação: mas o que isso quer dizer? O que significa? O que isso significa para mim? Deus, qual é a verdade que você está tentando me mostrar através dessa história na Escritura? Nós conversamos hoje sobre alguns princípios importantes. Entre em contato conosco para que possamos reservar uma cópia grátis do livreto de estudo que contém essas importantes verdades escritas, para que você aprenda melhor, inclusive possa compartilhar com outros. Por hoje o nosso tempo já se foi, mas por favor, esteja conosco da próxima vez. Vamos iniciar nossa introdução do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Até lá então. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. D. Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a palavra. Você tem feito constantemente estas perguntas: onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Com a Palavra, um programa feito para ajudá-lo a compreender a Bíblia e aplicar suas verdades
importantes na sua vida. Fico feliz e honrado por você ter escolhido estar com a gente hoje. Se você puder, convide outras pessoas para se juntarem a nós nesses estudos. No Salmo 119, versículo 160, temos um relato sobre as Escrituras que diz o seguinte: as tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Isso quer dizer que quando viermos até as Escrituras procurando pela verdade, devemos procurar pela verdade plena. Não qualquer verdade, a grande verdade, o âmago, a essência de toda a verdade. O que Deus quer dizer com isso? Qual é a completa e conclusiva mensagem de Deus aqui? No mesmo espírito, abra sua Bíblia e leia vários livros, especialmente o Novo Testamento, procurando pelo que podemos chamar de o argumento do livro. Livros como Romanos e Hebreus têm um argumento interessante. Eles têm uma tese que está por toda parte do livro, da primeira à última palavra. Antigamente, até o século XVI, não existia essa divisão de capítulos e versículos na Bíblia. Um cardeal católico romano chamado Caro foi quem dividiu a Bíblia em capítulos no século XVI. Isso significa, como você já deve ter notado, que o apóstolo Paulo nunca ouviu falar em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, porque quando ele escreveu a carta de Corinto, ele não sabia que ela seria dividida em capítulos e versículos séculos mais tarde. Às vezes os capítulos e versículos são muito úteis e convenientes, mas às vezes eles podem quebrar a sua linha de raciocínio e fazer com que você perca a verdade que o autor do livro está tentando mostrar. Por isso, tente encontrar o argumento do livro. Sempre considere o contexto das passagens da Escritura. Uma das melhores maneiras de mentir é disfarçar a verdade, ou relatar a verdade fora do contexto, ou ainda, contar apenas uma parte da verdade. Mudando o contexto das Escrituras, você pode usá-las para provar qualquer coisa que quiser, qualquer ponto de vista. Por isso, sempre considere o contexto de uma passagem das Escrituras. Todas essas informações que eu estou compartilhando com você sobre a Bíblia podem abrir o seu entendimento. E eu também estou orando para que você possa entrar na Palavra de Deus e deixar a Palavra de Deus entrar em você. Sabe, eu gostaria agora de começar o estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis fala sobre o começo. A palavra Gênesis, o nome desse livro é como a palavra genética, tem a ver com o início. Porque Deus começa a Bíblia, será, falando do início, da origem das coisas. No livro de Gênesis, Deus nos fala de muitas coisas como elas eram, porque Ele quer que nós compreendamos as coisas como elas são. Eu acredito que Jesus nos dá a chave do livro de Gênesis. Em Mateus capítulo 19, as pessoas vieram até Jesus e perguntaram sobre o casamento. Quando eles fizeram essas perguntas, Jesus disse: olha, se vocês quiserem entender o casamento como ele é, volte e estude o casamento como ele era. Vá até Moisés ou Gênesis e faça a pergunta: qual era a intenção de Deus quando criou o homem e a mulher? Estude o casamento como ele era no princípio, disse Jesus, e vocês vão entender o casamento como ele é. Para mim, essa é a chave do livro de Gênesis. Sabe, eu acredito que devemos abordar o livro de Gênesis a partir dessa perspectiva. Assunto após assunto é discutido no livro de Gênesis, mostrando como era no princípio. À medida que você encontrar esses assuntos no livro de Gênesis, leia e se faça essas perguntas. Deus, o que é que tu estás descrevendo aqui como era no princípio? Para que eu possa apreciar e entender como isso realmente é. Eu gostaria de sugerir que você faça uma leitura geral do livro de Gênesis a partir dessa perspectiva. Primeiramente, no livro de Gênesis, Deus nos fala pouco sobre a criação e como ela aconteceu. Como já mencionamos, existem 1189 capítulos na Bíblia e somente um capítulo e meio tratam da criação. Mas se você conversar com algum intelectual sobre a Bíblia, você acaba achando que a questão da criação é o único assunto do qual a Bíblia trata. Ela trata da criação muito rapidamente, pouco, apenas um capítulo e meio. Mas por que, afinal, a Bíblia fala sobre a criação? Porque Deus nos conta um pouquinho sobre a criação? No livro de Gênesis, creio que Deus nos revela um pouco sobre como foi a criação, porque Ele sabe que um dia, assim como Davi, chegaremos a um lugar onde iremos sentir necessidade de um ato de criação bem dentro de nós. Davi falhou miseravelmente e quando ele fez isso, ele orou assim:
Cria em mim um coração novo, ó Senhor, e renova o meu espírito. O que Davi estava dizendo no Salmo 51:10 era simplesmente isso: Deus, eu preciso de um ato de criação no meu coração. Se o Senhor não criar alguma coisa em mim que não estava em mim quando eu nasci, eu vou falhar de novo e de novo e de novo. Deus, eu preciso de um ato de criação. Quando Jesus falou sobre o nascer de novo, ele disse: você precisa nascer novamente, porque o que nascer da carne é apenas carne. Quando os apóstolos comentaram sobre o ensinamento de Jesus sobre nascer de novo, eles chamaram essa essência de criação. Quem estiver em Jesus Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus fez um ato de criação no coração do homem que nasceu de novo. Essa é a criação como ela é. Quando finalmente percebemos que precisamos desse ato de criação, eu acredito que Deus quer que saibamos que somente Ele pode fazer isso e que devemos nos voltar para Ele em busca desse ato de criação. Deus quer que nós entendamos o conflito das relações entre as nações, por exemplo. Ele quer que entendamos o conflito como ele é de fato. Por isso o capítulo 4 do livro de Gênesis fala sobre o conflito como ele era no princípio. Do capítulo 6 ao 9 de Gênesis, Deus fala sobre a catástrofe como ela era no princípio. Então entenderemos a catástrofe como ela é hoje. Deus destruiu o mundo inteiro. Isso foi chamado de dilúvio. Nos capítulos 6 a 9 encontramos a história de Noé e o dilúvio. Esse é um bom ponto para descobrir que o melhor comentário sobre a Bíblia é a própria Bíblia. O Novo Testamento nos fornece um comentário sobre a história de Noé e o dilúvio. Jesus toca nesse assunto 2 vezes. Ele faz uma comparação com a sua segunda vinda. O apóstolo que escreveu o livro de Hebreus diz que isso é uma figura da fé. O autor de Hebreus se concentra na fé de Noé e diz que essa é a lição que devemos aprender dessa história de catástrofe. O apóstolo Pedro compara o dilúvio com a salvação. Ele diz que Noé abria a arca para as pessoas e dizia: você pode entrar nessa arca e ser salvo. Esse é um grande símbolo daquilo que chamamos hoje de salvação. Quando lemos sobre Noé e o dilúvio, estamos lendo sobre a catástrofe como ela era no princípio. Faça-se essa pergunta: o que é que está sendo descrito aqui? O que é que Deus quer que eu entenda com isso? Eu creio que você verá a aplicação dessa história na sua vida. No livro de Gênesis temos também a aliança entre Deus e o homem. É o fenômeno de Deus vindo até o homem para fazer uma aliança. Isso acontece ao longo de toda a Bíblia. Quando Jesus encontra os apóstolos, ele diz: siga-me, e eu o farei, siga-me. Essa é a sua parte, eu o farei. Essa é a minha parte. Isso é uma aliança, um acordo. Deus faz alianças assim com a gente. Esse é o significado da expressão Velho Testamento, a antiga aliança, e da expressão Novo Testamento, que significa nova aliança. A velha aliança é: creia em mim quando eu digo que vou fazer algo a respeito da separação entre o homem e Deus, porque Jesus está vindo. A nova aliança é: creia em mim quando eu digo que fiz algo a respeito da separação entre o homem e Deus, porque Jesus veio. Deus quer que entremos em uma aliança de fé com Ele. Uma aliança como ela era no princípio, pois assim poderemos entender a aliança como ela é. Isso aparece no livro de Gênesis, capítulo 9, no fim da história do dilúvio. No 11º capítulo de Gênesis temos uma história muito interessante. Temos os homens se reunindo. Deus olha para baixo e diz: olha aqueles perversos se juntando, unindo suas tecnologias e seus cérebros, achando que se estiverem unidos não há nada que não possam realizar. Então Deus disse: acho que vou acabar com isso. Então ele desce e destrói tudo. Na história da Torre de Babel, o que Deus está tentando nos mostrar? Acho que ele está nos mostrando algo muito significativo. Parece que por séculos Deus esteve impedindo o homem de se unir e expandir sua tecnologia. Deus deliberadamente confundiu todos eles. Ele dividiu as línguas para que não fosse possível a comunicação. Não é interessante que agora, no século XXI, parece que Deus tirou o pé do freio e permitiu que o homem se unisse novamente? Sabe, comunicação, transportes e tecnologia, isso tem unido o mundo inteiro. Não há quase nada que o homem não esteja fazendo com a tecnologia. Hoje ele tem o poder para destruir a si mesmo, resultado da união dos cérebros.
Na Universidade de Princeton, durante a Segunda Guerra Mundial, um grupo de pessoas das mais inteligentes do mundo se juntou para fabricar a bomba atômica. Agora, a tecnologia humana realmente resultou em algumas coisas fenomenais. É interessante quando voltamos ao livro de Gênesis. Quando o homem começou a se unir, Deus disse: espere aí, tem algumas coisas que eu quero fazer primeiro. Ele então enviou Abraão, e daí temos aquele período de 2000 anos da história. Então, mais tarde, Deus parece estar tirando o pé do freio e dizendo: tudo bem, vá em frente, juntem-se, façam o que quiserem. Será possível que o mundo gire para cima ou para baixo, dependendo da nossa filosofia, porque Deus permitiu que o homem se juntasse? O que Deus nos diz no 11º capítulo de Gênesis? Quando lemos Gênesis capítulo 12, encontramos 3 personagens: Abraão, Jacó e José. Deus nos diz muita coisa através do estudo dos personagens. Deus quer que entendamos a fé. A fé é muito, muito importante. Por isso Deus nos conta a história de um homem chamado Abraão. Deus queria que entendêssemos o que chamamos hoje de crise de identidade. Por isso Ele nos contou a história de Jacó. Deus queria que soubéssemos que Ele está no comando e que Ele é soberano nas circunstâncias de nossa vida. Por isso Ele nos contou a história de José. Bem, essa é uma visão geral do livro de Gênesis. Quando você estiver lendo o livro de Gênesis, procure observar as coisas como elas eram no princípio. Toda vez que você encontrar o livro de Gênesis descrevendo alguma coisa como ela era no princípio, pergunte-se: o que Deus está me dizendo agora? O que é que Deus quer que eu saiba? Por que Ele me falou sobre isso no livro de Gênesis? Agora estamos realmente começando o nosso estudo da Bíblia. Eu gostaria de desafiá-lo a fazer 3 coisas. Primeiro, tenha certeza de não perder nossas aulas e peça sua cópia da apostila de estudos. A segunda coisa é convidar seus amigos e sua família para participar desse importante estudo. Finalmente, comece agora, se você ainda não começou, a ler o livro de Gênesis. E lembre-se de fazer as seguintes perguntas: o que isso quer dizer? E o que isso significa para mim? Ou o que Deus quer que eu faça com o que eu estou aprendendo? Pense nisso e até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. D. Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. D. Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Na lição de hoje, vamos começar nosso estudo do livro de Gênesis, examinando o que Deus nos diz sobre a criação. Portanto, muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Estamos iniciando o estudo completo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, e fico muito feliz por você ter escolhido participar da lição de hoje. Afinal, estamos estudando o livro mais importante do mundo. Bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra de hoje. A palavra Gênesis, o nome do primeiro livro da Bíblia, significa algo como Gênese, ou o início. Como dissemos em
nossa última lição, este livro não foi escrito somente para revelar como as coisas vieram a existir. Afinal, Deus não nos deve explicações. Esse livro nos fala da origem das coisas porque Deus quer que a gente entenda como tudo começou. Isso também vale para todos os assuntos que vamos estudar no livro de Gênesis. E, claro, Deus está nos revelando alguma coisa sobre a criação. No primeiro capítulo de Gênesis temos essas palavras. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoaram as águas, segundo as suas espécies. E todas as aves segundo as suas espécies também. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esse assunto da criação é o assunto mais popular dentro do livro de Gênesis. Se você participar de uma discussão sobre religião numa universidade, parece que a Bíblia não fala de outra coisa que não seja a criação. A criação é o que mais os universitários gostam de discutir quando se trata de religião. Existem dois pensamentos extremos quando o assunto é a criação. Primeiro, temos a posição do cientista que diz que a criação, como foi narrada no livro de Gênesis, não é cientificamente confiável. Por isso ele rejeita a Bíblia como palavra inspirada de Deus. A outra posição, que é o oposto da primeira, é a do crente conservador, que aborda o assunto com uma outra pergunta: a ciência é biblicamente confiável? E dizem mais: a Bíblia não está sujeita a julgamento. A ciência é que está. A questão aqui não é se a Bíblia é científica, mas sim se a ciência é bíblica. Esta é a questão. A Bíblia e a ciência são compatíveis quando a Bíblia aborda um assunto como a criação? Esta é a verdadeira questão aqui, e é uma questão muito popular. Precisamos colocar algumas coisas em perspectiva agora. Primeiramente, se você pensar em termos de ciência e em como um cientista é, se você pensar sobre os métodos do cientista como ele próprio os define, você pode chegar a algumas conclusões. Você vai acabar chegando a essa pergunta: será possível um cientista crer em Deus e continuar sendo um cientista? Baseado na maneira com que os cientistas definem por conta própria os parâmetros dos métodos da ciência, nós temos aqui uma questão interessante. Com certeza, um cientista pode ser deísta. Muitos cientistas são deístas devotados, mas baseado na definição que eles próprios têm do método científico, parece que quando um cientista é deísta, ele não está sendo científico, ou não está sendo deísta quando é cientista. Deísta é aquele que acredita em Deus. Os cientistas lidam com dados ou fenômenos que podem ser observados. Eles lidam com dados que podem ser estudados objetivamente. Baseados nas observações desses dados, eles fazem experimentos. Em seguida, eles tiram conclusões e fazem aplicações. É isso que significa ser científico e utilizar métodos científicos. Há um senso comum, novamente, de que quando um cientista expressa a fé, ele não está sendo científico. A Escritura diz em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse verso não diz que, a menos que você seja um cientista, você não poderá agradar a Deus, e nem que você só pode se aproximar de Deus se você for um cientista. Deus não tem um plano especial de salvação para cientistas. Os cientistas têm de chegar a Deus do mesmo jeito que todo mundo tem, pela fé. E a fé que nos leva a Deus e torna possível, então, que iremos ter uma vida que agrade a Deus. A fé é um dom de Deus. Novamente, penso eu dizer o seguinte: baseado na maneira com que alguns cientistas escrevem o funcionamento dos métodos científicos, quando o cientista recebe o dom da fé, como qualquer outra pessoa, quando ele crê no sobrenatural, quando ele chega a conhecer
conhecer a Deus e viver uma vida que agrade a Deus, quando ele chega a isso, ele não está sendo científico, literalmente falando. Veja, Deus é um espírito, e aqueles que o adoram e chegam a conhecê-lo, conhecem e adoram a Deus na dimensão espiritual da vida. Esse não é o método da ciência. Resumindo, quando abordamos o assunto da criação através de um ato direto de Deus, quando falamos sobre o assunto Deus, quando mencionamos o sobrenatural, a revelação e o milagroso, não estamos no campo da ciência. Qualquer cientista pode lhe confirmar isso. Considerando tudo isso, eu gostaria de traçar alguns paralelos. Acho que existem alguns paralelos muito interessantes entre o que o Gênesis diz sobre a criação e a origem de tudo e o que muitos cientistas acreditam sobre a origem de todas as coisas. Eu creio que há vários paralelos aqui e ali e muitas diferenças agudas. Baseado na nossa introdução à Bíblia, para ler sobre a criação, devemos agir como agiríamos para ler todos os capítulos da Bíblia, fazendo as seguintes perguntas. O que está escrito? O que quer dizer? E o que significa para mim? Ao responder a primeira pergunta, o que está escrito sobre a criação, uma das palavras que você deve estudar e observar cuidadosamente é a palavra traduzida como criar ou criou. Essa é a palavra hebraica bara. E essa palavra bara, a palavra usada para criar, só é encontrada 3 vezes nesse relato da criação. No princípio Deus criou, e depois na água ele cria, e depois ele cria o homem. No princípio houve um ato de bara, ou criação. E como resultado desse primeiro ato de criação, tivemos o firmamento, que significa o universo e a terra. Essa terra tem o poder de produzir toda a vida vegetal. Tudo que veio depois foi um resultado daquele primeiro ato de criação, ou bara. O segundo ato de criação acontece na água e é encontrado no verso 21 do capítulo 1 de Gênesis. O resultado desse segundo ato de criação é a vida animal. Depois veio o terceiro ato de criação que trouxe as pessoas à terra. Mas vamos observar um detalhe. Entre esses 3 atos de bara, ou criação, o relato do Gênesis sobre a criação usa palavras que realmente poderiam ser descritas como desenvolvimento e mudança. Está escrito, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando ele criou os céus e a terra, eles não tinham forma, eram vazios, eram úmidos, escuros e profundos. No segundo verso do relato da criação, Gênesis capítulo 1, lemos que o Espírito de Deus começou a se mover por sobre essa criação. Agora, entre os versos 1 e 2 do primeiro capítulo de Gênesis, muitas pessoas injetam uma teoria. É a chamada teoria da catástrofe. Eles dizem que alguma coisa aconteceu após o verso 1 que destruiu completamente a primeira criação, por isso Deus teve de fazer outra criação. Eles acham que Deus não poderia criar uma coisa que fosse sem forma e vazia, úmida, escura e profunda. Nesse ponto é preciso uma certa prática como estudioso da Bíblia. Faça-se a seguinte pergunta. O que está escrito? Francamente, não está escrito que houve uma catástrofe. E também não diz que algo aconteceu com aquela criação que a deixou sem forma e vazia. Diz ali que ela era sem forma e vazia. Era um caos, como dizem os teólogos. E diz ali, e isso realmente está escrito, que o Espírito de Deus começou a se mover sobre essa criação e a desenvolvê-la, e a manipulá-la e a transformá-la. Em Gênesis 1, entre os versos 1 e 21, lemos palavras como dividida, reunida e apareça. Por exemplo, lá diz que a terra seca apareceu. A terra seca não foi criada quando ela apareceu. Ela foi criada no princípio e aparentemente estava debaixo d'água. Em um certo momento, quando Deus dividiu as águas das águas, a terra seca apareceu. É interessante que os cientistas como paleontólogos e geólogos têm certeza que a Terra inteira esteve debaixo d'água. E é interessante como a ciência faz um paralelo, neste ponto, com o relato do Gênesis. A palavra bara ou criar significa fazer alguma coisa a partir do nada. Não havia absolutamente nada, então Deus fez esse bara. Essas palavras em Gênesis, depois do verso 1 até o verso 21, são palavras que significam isso, mudar a forma daquilo que já existe. Isso não é criação, de acordo com a palavra hebraica bara. O primeiro ato de criação, apesar de ter produzido o universo, a terra e toda a vida vegetal, não produziu vida animal. Portanto, foi necessário outro ato de bara na água. Novamente, os cientistas parecem ter muita certeza de que a vida animal começou na água. E é isso que o relato de Gênesis diz exatamente.
terceiro ato separado da criação. Tem de haver um terceiro ato de para, porque a vida animal não originou a vida humana. Quando chegamos aos versos 26 e 27, lemos sobre a terceira vez que Deus criou. O resultado desse terceiro ato de criação foi o homem. Quando estudamos seriamente o relato de Gênesis sobre a criação verso por verso, então consideramos a tese do evolucionista ateu, notamos que o relato de Gênesis preenche 3 lacunas da teoria da evolução. Por 3 vezes o relato de Gênesis diz Deus criou. Nesses 3 lugares em que o Gênesis nos diz que Deus criou, o evolucionista ateu luta para apresentar respostas às suas 3 lacunas vazias. Leia o primeiro capítulo de Gênesis e observe cuidadosamente a história da criação. Deus criou e Ele ainda pode criar hoje. Ele quer criar em você um coração novo. Se você está acompanhando o programa, achou tudo muito interessante, mas acha que se você morresse hoje não iria para junto de Deus, porque Ele ainda não criou um coração novo em você, sabe, eu quero lhe convidar para que você fale com Deus agora. Diga comigo: Deus, eu sei que eu preciso do teu poder de criação na minha vida. Deus, Criador do céu e da terra, eu quero te conhecer. Eu quero que seja criado em mim um novo coração. Me ajude, Deus, me ajude a seguir o teu caminho. Se você fez essa oração, entre em contato conosco hoje mesmo. Queremos mostrar como você pode conhecer o Criador do Universo, como seu Pai Celestial. Nós temos um folheto muito especial para você. Entre em contato conosco. O endereço é anunciado daqui a pouco. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. D. Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra. Para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor D. Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Mais um programa Encontro com a Palavra. Acabamos de iniciar um estudo do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Ao final do nosso último estudo, eu estava comparando o relato bíblico da criação com a evolução ateísta. Seria bom você fazer algumas observações quando ler o primeiro capítulo de Gênesis e estudar a criação à luz desse livro, a fim de chegar a certas conclusões interessantes. Observe primeiramente o seguinte: o relato da criação de Gênesis registra tudo que existe hoje. Tudo é resultado de 3 atos principais de criação da parte de Deus. Há muita mutação e desenvolvimento entre esses 3 atos de criação. Depois desses atos originais da criação, o Espírito de Deus continua